Então vamos às questões, tá? Questão de número 1, questão da banca FCC. O COBIT, que foi criado em 1994, a partir de alguns objetivos de controle, vem evoluindo, tudo bem, através da incorporação de padrões internacionais, profissionais, regulatórios, etc. Tudo bem, só explicou aí o que é o COBIT, né? Na versão 5, veja que a banca ainda está traduzindo o COBIT, né? Coisa que não era para acontecer, mas enfim, eu vou mudar a colher de chá porque aqui ele se referiu à primeira versão lá em 94. Tudo bem. Letra A. Considera-se que a empresa deve gerar valor para as partes interessadas como objetivo acessório de governança. Aqui já está bem torto, né? Objetivo acessório de governança, lembra da cascata de metas? Tudo começa, na verdade, através das necessidades das partes interessadas, né? E o finalzinho, ó, e deve buscá-la por meio da eliminação total de riscos. Aí pronto, aí já era. Porque você não consegue eliminar riscos, não é isso que o COBIT fala. O COBIT fala de manter os riscos dentro de um nível aceitável. O Pedrosa, inclusive, fala bastante disso lá no módulo dele, né? E o que é nível aceitável? Bom, a governança é justamente isso, definir níveis aceitáveis de risco, é o apetite pelo risco, né, das partes interessadas. Lembra lá daqueles objetivos da governança? Realizar benefícios, não como algo acessório, né? Na verdade é o principal objetivo. E realizar esses objetivos através mantendo, né, os riscos dentro de um nível aceitável. E por último, otimizando o uso de recursos, né? Aquele no final fala corte de custos, tudo errado isso aqui. Letra B, o foco principal é dado exclusivamente à área de TI, também já está totalmente errado. A gente sabe que o COBIT ele tem lá os princípios de cobrir a empresa de ponta a ponta, abordagem holística. Se existe uma coisa que ele não é exclusivo da TI, já está errado. Vamos terminar aqui, ó. Pois ela é responsável por prover meios para o gerenciamento da informação e da tecnologia. Tudo bem, mas o começo está errado, né? O foco principal não é a TI. É pegadinha aqui, viu? Muita gente, inclusive, entraria nessa. A abordagem de governança ela é bem completa, atingindo todas as áreas, aquela história toda, tá? Letra C. O alinhamento com os frameworks ITIL, TOGAF e normas ISO é evitado. Aí, pelo amor de Deus, né? Muito simples, esse item está errado. O COBIT, ele foi praticamente, essa versão 5, foi uma derivação da 38.500, né? A 38.500 veio e falou, olha, falou de governança, existe um domínio adicional, toma aqui alguns princípios, aí o COBIT se reorganizou para atender, na verdade, um monte de coisas que a ISO, a última versão da 38.500, lançou para o mundo, né? Ele vem com essa história de dizer que ele é integrador, mas na verdade ele se adequou ao que a 38.500 trouxe. Esse item C está muito errado. Letra D. Há diferenciação clara entre os conceitos de governança e gerenciamento. Lembra que gerenciamento e gestão são termos sinônimos, tá? Como disciplinas, eu falo sempre gestão, o COBIT usa gerenciamento, é a mesma coisa. Como disciplinas que envolvem diferentes tipos de atividades e de estruturas organizacionais e que servem a propósitos distintos. Belezinha esse item aqui. Lembra que tem até uma tabelinha que a gente viu, né, em uma das aulas, que relaciona todos os 7 habilitadores e define o que há de diferente quando a gente pensa em termos de gestão e de governança no que diz respeito a cada um dos habilitadores, né? E aí é falado, as atividades, obviamente, de governança e de gestão são diferentes, as estruturas organizacionais envolvidas são diferentes e a diferenciação clara entre uma coisa e outra, isso é um dos princípios do COBIT. Se D é o correto, vamos só ver o E. Descreve-se um total de 2 categorias de habilitadores. Está errado, né? São 7, né? Processos e estruturas, não. Lembra lá o macetezinho? Eu penso assim, começo, princípio. Então, princípios, políticas e modelos.
Falou princípio, política, modelo, eu lembro logo também da cultura, da ética, aquela coisa toda mais abstrata, né? Então, cultura, ética e comportamento, segundo princípio. Quem que se comporta, quem tem comportamento? Pessoas. Segundo princípio, não, segundo habilitador, né? E terceiro habilitador, pessoas. As pessoas têm habilidades e competências. As pessoas têm habilidades e competências para quê? Ora, para realizar algum serviço, algum trabalho. Então a gente tem serviços, infraestrutura e aplicações, é o quarto habilitador. E aí eu sempre lembro, bom, se as pessoas estão trabalhando, realizando serviços, tem uma infra e etc., isso tem que estar acontecendo em algum lugar nas estruturas organizacionais, que até é um habilitador que foi citado aqui. Já temos 5, e aqueles outros 2, se você não se lembrar, você não merece viver. Estou brincando, gente, não vai entrar em depressão, beleza? Falou em governança, processo. ITIL, processo, PMBOK, processo, ISO 38500 fala de processo. O processo é um dos habilitadores da governança. E falta o 7º, área de TI, informação. São 7 habilitadores, ele só citou 2, item E, tá errado, tá? Então, se você não está conseguindo lembrar ainda, não precisa entrar em depressão, muito menos morrer, mas dá o teu jeito, tem que decorar esses 7 habilitadores porque vai cair muito. Letra D é correta, vamos para a próxima. De acordo com o COBIT e julgue, o item que segue. A governança cabe planejar, desenvolver, executar, errado, né? Lembra lá, gestão e governança, um dos domínios novos que foram trazidos no COBIT 5 foi justamente o domínio da governança. Você tem que se lembrar dos verbos. Os verbos que acompanham a governança são o avaliar, o dirigir e o monitorar, ou os EDM, né, em inglês, que o E aqui é de evaluation, e aí o D e o M de dirigir e monitorar em inglês. Só o E que às vezes confunde porque aí muda a letra, né? Em português é avaliar, em inglês seria evaluation. Esses são os 3 verbos. Governança, você poderia até confundir com planejamento, tudo bem, mas execução, não. Lembra, inclusive, que a gente falou, monitoramento é uma das atividades da governança, mas também é atividades da gestão. Então, por mais que você tivesse meio assim, por fora, ou meio bêbado no dia, enfim, meio com sono, o que quer que seja, você se confundiria, mas a palavra executar aqui é batata, tá? Não pode associar governança com execução. A governança define as diretrizes para que a gestão coloque em prática ações de execução para cumprir as diretrizes emanadas pela governança. Item incorreto, tá bom? Isso aqui era o quê? Era CESP, né? Vamos lá, mais uma do CESP, de múltipla escolha, o que não é tão comum, vamos lá. Com base no COBIT 5, julga os itens. Existe no domínio, né? Existe no domínio avaliar, dirigir e monitorar processo destinado a garantir que desempenho, medição e relatórios de conformidade da TI corporativa sejam transparentes às partes interessadas. Olha, eu, como sempre, na resolução de questões, eu tento ser o mais sério possível e eu tento, inclusive, nem olhar muito quais são as questões que o pessoal coloca para mim responder. Eu faço isso, né? Peço para prepararem as questões e caio dentro aqui para resolver, até para que eu siga um raciocínio que é o que eu seguiria normalmente, para que você veja o raciocínio que eu sigo e tente fazer o mesmo, né? Ou criar o seu próprio. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei muito em dúvida. É aquela história que o professor Vilar fala, né? Quando você vai muito, muito a fundo, lá a teoria da piscina, que a gente brinca. Você vai nadar numa piscina, você não pode nadar lá, eles aprendem isso lá na Polícia Federal, enfim, raspando o chão da piscina o mais fundo possível, você vai perder ali performance. Você tem que ir não muito raso, mas também não muito fundo. Tem uma profundidade ideal para você atravessar a piscina de forma submersa. Ir muito a fundo não é muito bom. Eu peguei esse item 1 e já vi um erro. O domínio, ele não é o domínio avaliar, dirigir e monitorar. O domínio é o domínio da governança.
avaliar, dirigir e monitorar são atividades típicas da governança, atividades típicas deste domínio, tá? E aí eu sempre sofro quando eu pego essas questões, porque eu nunca sei se realmente, e como tem coisa que o pessoal de banca coloca errado, né? Eu nunca sei se esse é o erro que está sendo pontuado ou se foi mais um dos deslizes de sempre dessas bancas. E aí o que eu faço nesse caso? Bom, vamos deixar esse cara aqui meio que subjúdice. E vamos ver se os próximos itens ajudam um pouco. Veja que no segundo item, vamos lá, para cada habilitador no COBIT, é possível definir um conjunto específico de metas relevantes para apoiar os objetivos de TI. Perfeito, esse item está redondo, não tem como estar errado. A gente viu lá que todos os habilitadores têm lá as suas dimensões, partes interessadas, metas, ciclo de vida e boas práticas. Então, sim, né? Para cada habilitador é possível definir um conjunto de metas. Então, esse item com certeza está certo, tá? A gestão, diferentemente da governança, visa garantir que as necessidades das partes interessadas sejam avaliadas a fim de determinar os objetivos corporativos. Olha, a gestão visa garantir as necessidades das partes interessadas, mas, diferentemente da governança, isso é o maior dos absurdos, né? A governança, inclusive, em primeiro lugar, é que vai, lembra lá da cascata de metas de novo, né? A partir do cenário externo, de várias coisas que influenciam as partes interessadas, é uma ação da governança, essa avaliação. Lembra que um dos verbos é avaliar? A avaliação é isso, né? O que vai determinar quais são as necessidades das partes interessadas, né? Aí quando você olha as alternativas, por mais que haja alguma dúvida com relação a o formato das alternativas, quando a questão é desse tipo, já arredonda para você. Pode esquecer a porque veja, ó, se a terceira com certeza está errada, você já elimina a letra E, não pode ser, já elimina a letra D, não pode ser, já elimina a letra B, olha que maravilha. Você só fica com a A e com a C. Mas veja, a alternativa, o item 2, com certeza está certo. Se com certeza está certo o item 2, a letra A também não pode ser a alternativa C. E aí a gente conclui que para o examinador, avaliar, dirigir e monitorar não são ações de governança, são um domínio, para você ver como é que são essas bancas, né? E o item 1 é certo por dedução, tá bom? Vamos terminar essa aula por aqui. A gente volta daqui a pouco. Grande abraço.